Iniciando aqui o primeiro vídeo dessa série de paternidade, onde eu vou contar um pouquinho da minha experiência, sem filtro, sem nada, sem edição também. O intuito disso aqui não é viralizar, não é pegar muitos views, não é monetizar com views. O único intuito aqui é contar um pouco da minha experiência, às vezes contar um pouco de coisas que permeiam essa experiência da paternidade. Quem sabe isso pode ajudar algumas pessoas e quem sabe isso também não pode me ajudar. Meu nome é João Lucas, eu tenho 28 anos e eu fui pai quarta-feira, dia 13 de agosto, às 4h48. Uma data que vai ficar marcada para sempre na minha vida. Só para contextualizar, pelo menos isso foi comigo, tá? Durante a gravidez da minha esposa, existem picos que você fica muito emocionado, né? O primeiro é quando ela revela, que é aquele êxtase que você não consegue explicar. E depois, como se fosse uma curva, né? Ela revela, vai lá em cima. Aí depois, vida normal, vida que segue, dá uma estabilizada. No meio dela você tem alguns lapsos de tipo assim, opa, agora não sou mais eu só. Agora tem uma criança, uma vida dependendo de mim aí também. Uma página em branco, onde eu vou ajudar a escrever essa página em branco. Grande parte dessa página em branco, eu tenho a responsabilidade de escrita. E o outro pico é no momento final ali, onde fica aquela apreensão dos 9 meses, né? Tipo assim, que horas que vai nascer, quando que vai nascer. E aquilo dá uma apreensão. Não sei se com todo mundo é assim, mas eu vou contar a minha experiência. Cara, é muito doido, porque o ser humano é um sujeito muito egoísta. E isso é um pouco evolutivo também, né? Se a gente parar para pensar. Se a gente for lá para o Homem da Caverna, se a gente vê que a gente está em um local onde a gente tem a tendência de achar que estão olhando para a gente, é até uma medida protetiva. Opa, estão olhando para mim ali e tal. Então, vocês colocando no centro é algo até um pouco meio que evolutivo, né? E a nossa cultura hoje faz muito isso, né? É tudo a gente. Individualismo exacerbado. Pensar no outro é só nas palavras. Fazer para o outro é só nas palavras. E eu não estou isolado dessa cultura. Eu muitas vezes me pego em atitudes egoístas demais, até dentro da minha própria casa, no casamento. Já tive várias conversas com a minha esposa sobre isso, atitudes egoístas minhas, que eu aprendi a fazer por mim mesmo, porque senão ninguém ia fazer, então era eu por mim mesmo. E essas mentiras que a gente vai se contando, né? E é muito doido, porque Jesus já falou muito sobre isso, o maior é o que serve. Quando você serve, você tira o olho de você e você coloca o olho no mundo. Quando você coloca o olho no mundo, você não vê os seus problemas. Isso é muito doido, porque quando você não vê os seus problemas, a tendência de você ficar ansioso, depressivo ou qualquer outra coisa angustiado é muito baixa. Você não está focado nos seus problemas. E eu, por natureza, sou uma pessoa egoísta. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Eu tento lutar com essa natureza com todas as minhas forças. Mas eu gosto das coisas do meu jeito. Eu me cobro muito por se eu não acordar no meu horário, se eu não fazer, se eu não tiver minha rotina. Eu sou assim, eu sou assim. Só que com o nascimento do Antônio, as coisas começaram a mudar um pouco de perspectiva para mim. E isso foi muito doido. Eu comecei a ver que, de fato, eu não era o centro. As coisas não orbitavam ao meu redor. E antigamente eu achava, eu já tive um pensamento que ser pai é um egoísmo seu por botar alguém que não pediu para nascer no mundo. Só que eu acho que é muito pelo contrário. Quando você é pai, quando você é mãe, você se tira, você fica pelado. Você tira o egoísmo, você se despe, sei lá como é que fala, porra. Travei aqui a palavra, mas você tira as vestes do egoísmo de você.
Você tira, simplesmente você tira. Porque você não está mais sendo o centro. É aquele bebezinho, aquele serzinho pequenininho que nasce desse tamanhozinho. E, cara, foi um choque grande para mim, porque eu fiquei muito feliz na hora, assim, uma coisa de doido, cara. Só que ao mesmo tempo eu fiquei muito apreensivo, porque minha vida ia mudar para sempre. Sua vida vai mudar para sempre, cara. Se as coisas seguem um rumo natural da vida e você vai antes do seu filho, o que eu espero que aconteça comigo, você vai ser pai pro resto da vida. Você vai ter responsabilidade pro resto da vida, independente se seu filho for maior de 18 anos ou não. Se não, ainda mais, né? Mas isso é muito doido, porque você, se parar para pensar, tem um outro nascimento. E eu fiquei pensando sobre esse outro nascimento. E eu fiquei pensando sobre a responsabilidade de uma página em branco estar sendo entregue nas minhas mãos e na mão da minha esposa. E eu fiquei pensando sobre várias coisas e você fica um pouco apreensivo. Cara, e aí? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir trazer um ser humano bom para esse mundo que só vai afundar? Será que eu vou dar conta? E nessa eu me peguei pensando várias vezes. Às vezes quando eu voltava da academia, eu parava, eu moro na praia, parava ali em frente à praia e ficava olhando e viajava, falava, cara, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir construir um ser humano bom para esse mundo, que faça diferença nesse mundo, que não seja egoísta, que pense em servir ao próximo, que de fato siga os ensinamentos do maior mestre que eu acho que já existiu, que é Jesus. Sendo você religioso ou não, você não pode negar isso. O cara mudou a história de fato. Se você é cristão, mais ainda, você acredita nisso. Agora, se você não é, você não pode negar. E, cara, um dia eu tive uma epifania e que foi onde eu comecei a pensar que eu não precisaria carregar um peso de uma responsabilidade dessa no seguinte quesito. Eu não precisaria... Eu não vou passar por isso sozinho. Começou por aí. E depois, a responsabilidade não é com o que eu falo para ele. Não é com o que eu ensino falando. Porque eu posso falar merda. Mas é com o que eu ensino sendo. Então aí eu já comecei a pensar, opa, eu tenho que ser o ser humano, o homem, que eu quero que meu filho seja. Só que isso é muito difícil. Porque eu sou um cara irritado. Eu não quero que meu filho seja irritado. Eu sou um cara muitas vezes impaciente. Eu não quero que meu filho seja impaciente. E é até engraçado nessa de impaciência. Sempre quando eu sou impaciente em alguma coisa assim, eu lembro que eu fui no asilo uma vez e eu perguntei ao velhinho o que você acha que é a maior virtude que uma pessoa pode ter. Ele falou paciência. Se eu tivesse paciência na sua idade, minha vida seria completamente diferente. Aquilo me deu uma chocada um pouco, né? Mas eu sempre penso nisso. Eu quero que meu filho seja uma pessoa paciente. Eu quero que meu filho siga alguns valores e alguns princípios que às vezes nem eu mesmo sigo, porque eu sei que vai ser melhor para ele. E eu fiquei pensando, eu tenho que ser esse cara. Eu tenho que ser esse cara. Porque quando eu for falar com ele, e ele virar para mim e falar assim, mas pô, te vejo impaciente aí toda vez no trânsito, eu não vou poder falar nada. Ah, mas eu posso? Faz sentido para mim. Então eu comecei a entender o peso da responsabilidade que de fato eu carregava. Eu tenho que ser o homem que eu quero que o meu filho seja. Dentro de casa, fora de casa, em todos os ambientes. E isso me tirou do centro, porque eu não mudava mais só para mim. Ah, minha melhoria. Aperfeiçoamento, autoaperfeiçoamento, não. Era por algo maior. Era por algo mais... Era por algo diferente. E eu sou cristão,
E a gente sempre traz muito isso em mente, né, também, da questão dos ensinamentos de Jesus, de viver, tentar pelo menos 0,01%, mas pelo menos tentar todos os dias estar mais próximo, estar esticado a estatura de Jesus, a como Jesus viveu, as ações, ao que ele fez, a como ele se comportou. Só que isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. E todo dia é uma tentativa. Só que você vê que quando você consegue, as coisas são mais leves. Enfim, divaguei um pouco, mas veio aquela responsabilidade de, cara, agora eu tenho que ser esse cara. E eu tô com isso hoje. Com essa. E eu acho isso bom. Eu acho isso muito bom. Porque isso me tirou de uma zona de conforto egoísta. Que muitas pessoas não percebem que é uma zona de conforto. E que é o egoísmo. Que é você estar centrado ali em você, só faz as coisas por você, só olha para você. Ah, você é você, todo momento você. Isso me tirou dessa zona, cara. E que bom, que bom. Quão desafiador é. E meu filho só tem 2 dias de vida. Quando você segura ele no colo, cara, naquele momento de apreensão ali, você vê um certo você sendo morto e um outro você renascendo, junto com ele. E aí, junto com esse renascimento, é uma nova responsabilidade. Só que junto com esse renascimento, podem acontecer duas coisas. Você pode fazer diferente, você está tendo uma nova chance, digamos assim, ou você pode fazer igual. Pode continuar pensando só em você, pode continuar olhando só para você, pode ser um pai de merda. Naquele momento que você está ali, seu coração, meu coração estava 200 por hora, cara. 200 por hora. Sem brincadeira. Quando o médico tirou o Antônio, assim, eu olhei pra cara dele, chorei, obviamente, eu sou chorão. Me veio na hora, caraca, velho. Que doideira. São difícil falar, difícil. Deixei uma mensagem pra ele num vídeo que foi que junto com ele nascia um pai também, que estava disposto a ser um homem melhor, um ser humano melhor para que ele pudesse ter o exemplo. E eu acho que é um pouco disso, ter essa responsabilidade. Noite passada eu acordei umas 4, 5 vezes, não tem sido tão ruim, porque minha sogra está aqui, então ela está ajudando muito. Mas uma coisa que eu acho que às vezes a gente explora muito pouco é. Acho que aumenta também a responsabilidade de marido. Porque, cara, a nossa mulher sofre. Sofre muito, cara. E é a amamentação, é a hora do parto ali, caso seja natural ou caso seja cesárea depois, o corte, o puerpério. E qual é o nosso papel nisso? Sabe, às vezes, até nisso a gente deixa pensamentos egoístas tomarem conta do tipo, ah, acabei de deitar e tá me chamando de novo, ou não consegue fazer nada sem mim, ou sei lá, coisas que passam pela cabeça, sabe? E eu tomei uma postura. Eu não vou reclamar. Não vou reclamar. Pode me chamar 500 vezes dentro de um período de 1 segundo, eu não vou reclamar. Vou me manter firme. A Bíblia tem uma passagem que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregar, né? Ter esse amor sacrificial, amor de entrega. Esse amor de entrega não requer reclamação. Não é um amor que você fica reclamando. Caraca, não sei o quê. É uma entrega de fato, é uma entrega. Você é alguém que está ali para servir, para entregar, para se entregar. E se for preciso, entregar a sua vida.
E a sua vida são desejos, vontades, manias, hobbies. Cara, você tá ali para se entregar, para fazer aquilo acontecer, para fazer aquilo ser, cara, a melhor experiência possível para ela. Obviamente que não depende só de você, mas, cara, o que depende de você, você tem que fazer, velho. Para de pensar um pouco em você agora. Pensa neles. Na sua esposa primeiro e depois no seu filho. Na sua esposa primeiro e depois no seu filho. É o que eu tenho feito, é o que eu tô pensando, cara. E às vezes eu tô no segundo dia, né? O primeiro dia que ele veio para casa ontem foi o primeiro dia que ele dormiu em casa. E assim, você já tem esses pensamentos um pouco egoístas, né? Só que, cara, minha postura vai ser essa. Eu não vou reclamar. Não vou reclamar de nada. Não vou reclamar de nada. Vou me doar o máximo que eu puder me doar. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E acho que esse é o vídeo de hoje. Acho que fica essa reflexão, né? O quanto a gente tem se doado para nossa família, para nossa esposa, para o nosso filho, o quanto. E se melhorar, se lapidar, tem até aquele self-made man, né, que é aquele homem se lapidando, é um ato de amor. Dói na gente, porque tira a gente completamente da nossa zona de conforto, mas é um ato de amor. Se melhorar para que a vida do outro seja melhor. Então, acho que é isso. Acho que esse é o primeiro vídeo. Às vezes eu fiquei muito em silêncio pensando, porque eu estou pensando e falando. Não vou fazer edição, não é algo para ser difícil para mim, é algo que eu quero manter. Algumas coisas são difíceis de manter, uma correria, sono, trabalho que já faz coisa pra caramba. Mas eu vou tentar manter isso aqui. Eu não sei se esse foi o melhor, mas acho que a gente vai melhorando, né? Então é isso. Esse é o Diário de Paternidade. E é isso. Valeu.